Minutinho para perguntas e respostas. Abrir aqui um espaço em torno do que falamos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Vem, pode vir aqui? Não, porque você perguntou sobre você falou sobre o aramaico e sobre o hebraico. Qual que é o mais antigo? Porque parece que pareceu ser mais recente o aramaico, mas ele já foi extinto. Então, o hebraico ainda persiste. Então, saber qual que é o... Ele pergunta qual língua é mais antiga, se o hebraico ou se o aramaico. Bom, são línguas irmãs, né? Elas fazem parte de um mesmo tronco de línguas, então são línguas irmãs. Nós não temos como dizer se o aramaico ou o hebraico ou o aramaico. Nós sabemos que atualmente o hebraico que nós estudamos, atenção pessoal, isso aqui é um dado que quase ninguém sabe. Os que não estudam hebraico nem têm ideia. Que eu vou pedir para... Irmão, volta lá num texto de hebraico qualquer. Vai voltando lá. Volta. Olha só, esse ali. Esses caracteres ali, que são da língua hebraica, na realidade, eles são aramaico. Ou seja, as consoantes que nós estudamos do hebraico hoje, no hebraico bíblico, essas consoantes, elas são do aramaico. Isso é estranho, né? A gente ouvir isso, mas por que é isso? Quando Israel foi para o exílio, os textos que Israel tinha era chamado hebraico antigo, ou paleo-hebraico. Era o hebraico do pré-exílio. Quando eles vão para a Babilônia, qual era a língua falada na Babilônia? Aramaico. 70 anos de Babilônia foram mais do que suficientes para que Israel absorvesse o aramaico. E quando eles voltam, eles já voltam, atenção, com o alfabeto aramaico. Eles escrevem em hebraico, mas os caracteres são aramaicos. Não sei se dá para entender o que eu estou falando. O texto é hebraico, vamos dizer assim, o pensamento é hebraico, o texto é hebraico, mas os caracteres são aramaicos. Isso, exatamente. É só substituir a letra, tá? De maneira que, se você pegar, por exemplo, um dicionário de aramaico, português, você vai ver exatamente, no final do dicionário de hebraico-português, tem aramaico-português. Quem lê hebraico, lê aramaico, porque é exatamente a mesma escrita. Agora, você perguntou qual que é mais antigo. Eu disse, né? Provavelmente o aramaico. Ele deve ter uma precedência sobre o hebraico, provavelmente. Mas a língua da escritura do Antigo Testamento predominantemente é hebraico. Mas o aramaico era uma língua falada em todo o Antigo Oriente Próximo, na ocasião do exílio, pós-exílio, até Alexandre Magno, que aí passa a ser o grego. Tá? Respondi? Beleza. Mais alguma pergunta? Pois não. Pode ir. A sua pergunta pode ser de outros também. Foi citado os livros que não estão na Bíblia, né? Mas estão no livro católico. A escritura que está lá é a verdadeira? Eu digo assim, eu posso ler uma Bíblia católica e é a verdadeira escritura que está ali? Olha só. A Bíblia Católica tem os livros que nós temos. Quanto a isso, o que está no nosso livro de Gênesis está no dele também. O texto é o mesmo. O que eles têm que a gente não tem? Macabeus, Tobias, Sabedoria. Você se pergunta desses livros, né? Bom, é o seguinte, olha só. A tradição judaica não reconheceu eles como sendo
livros autorizados, livros canônicos. Mas o fato de não ser canônico não significa que seja demoníaco. Entendeu? Está na Bíblia. Porém, não são livros que a tradição protestante considera como inspirados. Aí a tua pergunta é: posso lê-los? Posso lê-los? A minha resposta é: por que não? Devo considerá-los como palavra de Deus? Aí eu vou te dizer: nós não somos da tradição católica, nós somos o quê? De origem protestante, evangélicos de linhagem protestante, não é assim? A nossa tradição não considera. Então, para efeito de pregação e ensino na igreja, não são considerados como sendo livros canônicos. Mas isso não significa que eles não tenham algum valor. Algum valor. Valor, por exemplo, histórico, valor cultural, compreende? Um exemplo claro é o seguinte: nós não sabemos nada da história dos Macabeus, a não ser pelo livro dos Macabeus. Simples assim. Como é que eu vou saber? Você conhece a história dos Macabeus? Pessoal, pode ler. Ninguém vai perder a salvação por causa disso, não. Leia. Ali tem informação histórica, tá? Do porquê que houve essa revolta dos Macabeus. E hoje, inclusive, em Israel, nessa época do ano, tem uma festa chamada de Festa das Luzes, o Hanukkah. Quantos já ouviram falar nisso? Nunca ouviu falar? O Hanukkah, o Natal, o cristão celebra Natal, o judeu celebra Hanukkah, é a Festa das Luzes. Por quê? Porque quando os Macabeus se rebelaram contra o rei Antíoco, que invadiu, que profanou o templo sagrado, você sabe o que o rei fez? Ele colocou um porco no altar do templo. Profanou o templo. E quando o rei chegou na aldeia onde estava o sacerdote Matatias, fazendo uma proposta para ele se dobrar diante da imagem do rei, o sacerdote já sabia o que tinha acontecido em Jerusalém. O texto sagrado vai ler lá a história. Ele tira a espada, mata o emissário do rei e diz: eu não vou fazer idolatria de jeito nenhum. Matou o emissário do rei e fez a resistência. Fizeram luta armada, expulsaram os inimigos, né? os sírios, o exército sírio, Seleucida, e estabeleceram um governo próprio na Judéia. Essa é a revolta dos Macabeus. Foi uma resistência contra a tentativa de helenização forçada, tá? Que no mundo inteiro ninguém tem problema de se dobrar diante da imagem do rei, mas Israel tem problema quanto a isso. E essa é a origem, entendeu? Então é um livro que tem muita informação, sabe? Mas que a tradição protestante não considera como sagrado. Isso aí já é uma outra questão que não cabe a gente, né, fazer juízo de valor. Nós estamos dentro de uma tradição que não considera, então a gente está dentro da tradição e pronto, entendeu? Agora, eles têm valor, sim, valor histórico, cultural, tá? Mais alguma pergunta? Eu brinco com os meus alunos o seguinte, né? Quando não, bom, se bem que a gente teve 2 perguntas, né? Alguém deve ter mais alguma. Quando a gente não tem pergunta nenhuma, eu falo para os meus alunos: ou a gente entendeu tudo, ou a gente não entendeu nada. Aí eu pergunto: qual dos dois? Pessoal, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Quem sabia disso? Essa é uma informação que quase ninguém sabe. A Bíblia não foi escrita... Paulo, quando escreveu, ele não escreveu Romanos capítulo 1. Começou a escrever Romanos 1:1. Não. Tá, então, vai girando a tela aí, irmão. Vai girando aí, ó. Vai passando, passa. Septuaginta, tradução grega, passa. Vulgata, tradução em latim. Vai passando. Olha aí, ó. A divisão em capítulos e versículos não existia no início. A Bíblia não era dividida assim, em capítulos e versículos. Os capítulos foram criados, olha, em 1227, Idade Média. E os versículos já na Era Moderna, em 1551. Tu imagina a dificuldade. Chamar alguém, vá lá à frente e leia lá onde está escrito: ele foi moído pelas nossas iniquidades.
A pessoa, tu abrir o rolo, encontrar o trabalho que aquilo dava. Então, os capítulos e versículos nos adiantaram? Sim, claro. Nos ajuda a localizar rápido, né? Cá entre nós, capítulo e versículo ainda está em crente que demora um certo. Abre aí em Sofonias, o cara, meu Deus, tem na Bíblia? Abre em Sofonias, capítulo 1, versículo 9, meu Deus, tem na Bíblia? Eu digo, tem, está entre Gênesis e Apocalipse, abre aí. Te ajudei? Não sei se te ajudei com isso, né? Entendeu aí o que acontece? Capítulos e versículos nos ajudam, mas a Bíblia não foi escrita assim, ela foi escrita em parágrafos, tá? É por isso que na interpretação a gente não deve levar em consideração, na hora de interpretar capítulos e versículos, e sim o fluxo das ideias que o autor está desenvolvendo. Isso é importante. Falar um pouquinho sobre tradução, vai passando aqui um pouquinho. Pessoal, tradução da Bíblia, agora é uma hora boa. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho, pastor. São 11h05. Posso ir até que horas? 11h30? Vem cá, pessoal, está interessante. Vocês querem que eu pare agora? Eu paro e desço, vou embora. Sem ressentimentos. Vocês querem que eu vá? Posso ir? Vocês tomaram um cafezinho, vai ter almoço. Comunhão, né? Coinonia, né, pessoal? Então vamos lá. Agora eu vou começar a ensinar, tá? Daqui a pouquinho eu vou pregar, tá bom? Então vamos lá. Aperta o cinto, que a gente vai levantar voo. Vamos lá. Traduções. Depois que a imprensa foi inventada, Gutenberg, não é isso? Depois que a imprensa é inventada e começa... Qual foi o primeiro livro a ser impresso? Levanta a sua Bíblia. Olha lá. A Bíblia. Presta atenção. A imprensa impulsionou a publicação de Bíblias. Tá? Um outro fator importante. Um monge luterano chamado Martim Lutero. Lutero traduziu, porque antes, durante o catolicismo, você tem a Bíblia só em latim, a Vulgata. Os padres liam em latim, a missa era em latim. Ninguém entendia nada, e achava tudo muito santo, né? Mas ninguém entende nada, né? Sabe aquele culto que você achou uma bênção? Aí pergunta assim, mas o que o pastor pregou afinal de contas? Você sabe que eu não sei, mas foi uma bênção. Como é que pode, né? Não pode um negócio desse. Você tem que entender. Você tem que sair daqui entendendo, né? O marido foi para o culto, a esposa ficou em casa, estava doente. Aí, quando ele chega em casa, ela pergunta, como é que foi o culto? Ele, foi uma bênção. Maravilha. E o pastor pregou sobre o quê? Aí ele botou a mão na cabeça. Eu acho que ele falou sobre o pecado. E o que ele falou sobre o pecado? Ele parou, pensou. Eu acho que ele era contra. Não dá desse jeito, né? Pessoal, tradução. Qual é a tradução da Bíblia que você usa? João Ferreira de Almeida, mas ainda está longe, né? Porque João Ferreira tem um monte. A sua é o quê? Revista atualizada. Nova versão transformadora da Mundo Cristão, não é isso? É boa. Quem mais? Linguagem de hoje. Tem crente que não sabe. Consulta aí, abre a primeira página e vê qual é a tua versão. Olha só, hein? Ela é o quê? Como é que é o nome? É da imprensa bíblica? É da antiga Joerp? Como Bom Batista, é isso mesmo? Não, é Almeida 21. Tá. E aí? King James. Olha só quantas versões diferentes. Ó, nova versão internacional. Olha a diversidade. Bacana é o seguinte, quando o pastor manda fazer uma leitura em conjunto, aí você vê o que é a Torre de Babel.
Cada um fala uma coisa. Já parou para pensar nisso? Você vai entender por quê. Quem quer entender por que as versões são tão diferentes umas das outras? Você vai entender hoje. Pessoal, é o seguinte. Lutero traduziu do alemão, ou melhor, do grego para o alemão, o Novo Testamento. A partir daí, a Bíblia começou a ser traduzida. Isso é maravilhoso. De maneira que chegou até nós. A primeira versão que chegou em português é João Ferreira. E a partir dessa, hoje você tem aí toda essa diversidade que vimos aqui nessa manhã. Nova versão transformadora, nova versão internacional, nova na linguagem de hoje, Almeida atualizada, corrigida fiel, etc. Por que as versões são diferentes? Vamos lá, vou fazer um teste aqui. Quem tem a revista corrigida? Revista corrigida? É mesmo? Não, a sua é versão transformadora. Quem tem a revista corrigida? Tem revista corrigida? Vamos lá, vem aqui à frente. Mas tem que ser revista e corrigida, hein? Pode vir. Alguém venha com a NVI. Pode vir com a NVT também, pode vir. Vem você com a NVT. Você tem NVI? Pode vir. Quem tem Almeida atualizada? Abre Romanos 8:1 aí, vocês. Romanos 8:1. Vem mais para cá, vocês. Minhas irmãzinhas, podem vir mais para aqui, perto aqui do pastor. Vem aqui perto de mim. Abre Romanos 8:1. A sua versão qual é? Atualizada. A sua? NVT. Primeiramente nós vamos ouvir a corrigida, revista corrigida. Quem tem a revista corrigida vai ler. Romanos 8:1. Todo mundo com a Bíblia aberta em Romanos 8:1. Olha só. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ela disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso que está escrito aí, né? A sua qual é? NVI. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ué, parou aí? Parou? Mas é que não está pronto. Está no 2. Está no versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito... Não está. Não. Então reparou, ela leu Romanos 8:1 e no versículo 1 da revista E corrigida tem uma parte que aqui na NVI não tem. Pode ler, minha irmãzinha. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso. E a sua? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês continuem a ver que a gente vai ver um outro texto do Antigo Testamento. Reparou uma coisa? A revista e corrigida, quem tem a corrigida fiel aí? Da Sociedade Trinitariana? A Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Revista e Corrigida, que é o que ela leu, é um versículo longo, perceberam? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os três, olha, NVI, nova versão transformadora e atualizada, só tem nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Agora vocês vão abrir em Juízes 18:30. Juízes 18:30. Todo mundo querendo saber o que tem na própria Bíblia. Que coisa, hein? Primeiro eu vou mostrar o problema, depois eu vou mostrar o motivo. 18:30. Vê o 30 aí. Todo mundo achou? Pode ler. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de esculturas. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes na tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Gerson, filho de
Manassés, é isso que ela leu. Esse é o ponto que eu queria pegar, tá? Então ela leu Gerson, filho de Manassés. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi para o exílio. Vocês já perceberam? Na Bíblia dela diz assim, Gerson, filho de Manassés. O dela diz Moisés, neto de Moisés. O dela diz neto de Manassés. Não. Olha só. O texto diz assim, Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés. É Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés. Aí diz neto, direto. O neto de Moisés. Mas é filho do filho. Na verdade, o problema aqui, gente, é o nome Moisés e Manassés. A atualizada, a corrigida entende que é Manassés, NVI, entende que é Moisés. E a sua? Levantaram ali imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Então, a nova versão transformadora também entende que é Moisés. Agora atualizado. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de dos Dantas, até o dia do cativeiro do povo. E aí? É Moisés ou Manassés? Fala, irmã. Tá. É porque Menaché, essa tradução aí, ela translitera para o português o hebraico. Tá? Pessoal, é o seguinte. Deixa eu explicar primeiramente esse primeiro problema aqui, que é Juízes 18:30, tá? Olha só. Toquei nesse ponto, agora eu vou ter que explicar, né? É o seguinte. Cada uma dessas traduções segue um determinado conjunto de manuscritos. Tá bom? Isso é decisão da comissão de tradução. Eu já participei de tradução de Bíblia. Da Bíblia que produziu a King James, por exemplo. Eu já participei de equipe de tradução, então eu sei como que funciona. A equipe decide que tipo de manuscrito vai seguir. Então preste atenção nisso. A revista corrigida, ela segue o texto massorético, que é o texto hebraico. No texto hebraico, está escrito, você sabe qual é a diferença de Moisés para Manassés no hebraico? É uma letra só, que é o Nun, a letra N. Esse Nun aparece, pena que eu não consigo projetar direto do meu computador. Eu ia mostrar para você direto do manuscrito, que eu tenho ele digitalizado aqui, o códice. Ele tem um Nun, o Nun, está lá, Moshe é Moisés. Moshe, Men, Shin, Re, Moshe. O escriba colocou o Nun acima entre a letra Men e a letra Shin. O escriba. Esse texto é da Idade Média, gente. E ele colocou o Nun, a letra N, entre o Men e o Shin. Presta atenção nisso. Ou seja, ele te sugere que ao ler ali, você não leia Moshe, mas você leia o quê? Menaché. Ele sugere. Só que tem uma questão. O texto massorético é da Idade Média. Mas antes dele tem a Septuaginta, que é o texto grego. E tem a Vulgata, que é o texto latino. Septuaginta do século II a.C., Vulgata do século IV depois de Cristo. E o que está escrito na Septuaginta? Moisés. A Septuaginta traz Moisés. Então, a tradução dela, que é a NVI, a tradução dela, que é a versão transformadora, e a tradução dele, que é atualizada, seguiram qual? O texto grego. Por isso traz Moisés. E a tradução dela, que é a corrigida, ao meio da corrigida, revista corrigida, e também a corrigida fiel, optaram, isso é opção.
pelo texto hebraico, onde o escriba sugere Menaché. Isso é uma questão de crítica textual. Agora, você sabe por que isso aconteceu? Provavelmente, a tradição judaica, porque esse texto fala de idolatria. Foi feita uma idolatria, tá? Em Israel. E quem praticou idolatria é neto de quem? É neto de quem? De Moisés. E aí então, vamos colocar essa idolatria na conta de quem? De Manassés. Então a tradição judaica deu uma mexidinha ali, porque Moisés é uma figura muito sagrada para o judaísmo. Então ele botou um Nun. Gente, olha, acreditem em mim, se não quiserem acreditar, podem pesquisar. Pena que eu não tenho como colocar esse texto lá. O Nun, a letra Nun está acima do Men, está o Men, está o Nun acima dele. Ele sugere que se leia. Isso explica por que é Menaché. Pergunta assim, você traduziria como? Eu traduziria Moisés. Sem sombra de dúvida. E justifico. Está na Septuaginta, está na Vulgata, em latim, entendeu? Que são textos mais antigos do que o texto massorético. E podemos entender que o escriba da Idade Média, ele deu um jeitinho, botou um nunzinho lá em cima para preservar a tradição de Moisés. Tá? Romanos 8:1. Por que o texto dela está mais longo do que o dela? Ela vai dizer para ela assim, ó, você tirou o texto da sua Bíblia. Aí ela vai dizer para ela, não, você que acrescentou. Por que Romanos 8:1 dela está mais longo do que o dela? Essa é uma parte mais técnica do estudo da Bíblia, tá, gente? Isso não significa que o texto não seja sagrado. Assim que eu terminar aqui essa parte, eu vou entrar na questão da inspiração do texto, você vai entender, tá bom? Você vai sair daqui crendo na Escritura, tá? Mas essa é uma parte técnica. Por que o texto dela é mais curto é mais longo do que o texto dela? Porque o texto dela é baseado em manuscritos gregos mais recentes. A comissão que traduziu a Revista e Corrigida, eles não consideram os textos mais antigos, porque eles acham que o texto, por exemplo, que a Reforma Protestante utilizou para traduzir, esse é o verdadeiro texto do Novo Testamento, que são os textos da Idade Média, chamado textos receptos. Esses textos, eles são maiores, eles são mais longos mesmo. Só que a arqueologia no início do século XX, escavando no Egito, em Israel, na Síria, encontraram códices que são muito mais antigos do que os textos gregos da Idade Média. Encontraram um códice sinaítico, washingtoniano, vaticanos, que são códices do século IV. Esses códices são mais curtos. Romanos 8:1, do texto delas, está de acordo com o códice, os códices vaticanos, o códice alexandrino, que são mais antigos do que o texto que a tradução que ela utiliza usou para traduzir. Vocês estão entendendo que a coisa não é tão simples como parece, né, gente? Vocês entendem? Não é? Tem gente que diz assim, vocês biblistas, vocês são os loucos. Eu estou concluindo um doutorado agora, esse ano, e defendo minha tese no início do ano que vem, em Bíblia, na área de Bíblia. E a gente tem que estudar essas coisas todas, crítica textual e etc. Eu sou apaixonado por isso, gente, eu amo isso. Eu acho isso maravilhoso. Alguém diz assim, caramba, você esquenta a cabeça mais do que um engenheiro, do que um físico nuclear. Eu assim, pois é, eu só não ganho o que ele ganha. Entende? Mas você realmente... mas eu gosto disso, eu amo lidar com isso. Então, isso explica por que a sua tradução difere. Às vezes um texto é mais longo do que o outro. Não é uma questão da tradução de uma palavra. Uma tradução usa uma palavra, outra usa um outro sinônimo. Não é isso. É que o texto manuscrito do texto original que a tradução da Revista Corrigida utilizou é um, e a família de manuscritos que a NVI, a Nova Versão Transformadora e a atualizada utilizou é outro. E isso explica as nossas diferenças no texto.
certo? O ideal é você ter tantas versões quanto puder. Pergunta, vai passando aí, irmão, sobre traduções, ó. Quer ver uma coisa? Vira lá uma tela. Meus irmãozinhos, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos glorificar Deus pela vida deles? Olha lá. Olha só, traduções para o português. Formais. O que é uma tradução formal? A tradução formal, pessoal, pega o texto hebraico, grego, e traduz quase que palavra por palavra na ordem da língua original. Pergunta para você, o que é uma tradução que segue o modelo de equivalência formal? É uma tradução aonde os tradutores pegam o texto original. Na verdade, não é texto original, é o manuscrito, porque o texto original, como eu disse, ninguém sabe onde está. Temos cópias muito antigas, mas não o texto original. Por exemplo, o texto mais antigo, quer ver uma coisa? Até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Quem já ouviu falar nos manuscritos do Mar Morto? A descoberta do século XX, em 11 grutas, no deserto da Judéia, eles encontraram quase que ao acaso, entre aspas, um pastor beduíno. Conhece a história? A ovelha dele se perdeu e ele foi procurar. Século 1947 isso. Ele vai procurar e ele entrou numa gruta, numa caverna. Ele joga uma pedra, bate num jarro. O barulho chama atenção, ele entra. Quando ele pega, ele vê o jarro, tem um monte de manuscrito dentro. Aí ele pega aquele jarro, que estava lá há 2000 anos, você vai entender a história. Traz para fora, temperatura é outra, umidade é outra, luz, tudo muda, né? Você sabe que coisas antes em museu você não pode nem tirar foto? Quem sabe disso? Você imagina você pegar um manuscrito que está há 2000 anos dentro de uma gruta, sem luz, com aquela umidade, com aquela temperatura, você traz. O cara trouxe para fora com habilidade que é peculiar a um beduíno, imagina, manuseando um material antigo. Alguma coisa se perdeu, lógico. No momento que ele trouxe para fora e começou a manusear. Só que ele levou para o mercado, ele levou para a feira. O que tinha ali dentro? Os textos mais antigos da Bíblia, os manuscritos mais antigos. Vai passando de mão em mão, na feira, até o dia em que um colecionador de objetos antigos pegou. E quando ele pega, ele viu que aquilo ali deve ter muito valor, mas ele também não sabia o que era. Coloca um anúncio no jornal, The Washington Post, e esse anúncio foi visto por gente da Universidade Hebraica. E aí é que eles foram lá e começaram aí pegaram o primeiro jarro, viram que tinha o livro de Isaías. O livro de Isaías inteirinho, um rolo de 7 metros. A cópia mais antiga que nós temos do livro de Isaías é essa, data do século II a.C. Não é o texto original, mas é a cópia mais antiga e completa. Maravilha. Sabe? Depois disso se descobriu umas 10 grutas. E encontrou-se todos os textos da Bíblia, menos Esther. Jarros com todos os textos. Foi a grande descoberta do século XX. Até esse momento, você sabe que se lia, tem um texto de Isaías, capítulo 21, se não me engano, versículo 8, diz assim que tem um leão na torre de vigia. Esse texto sempre foi traduzido assim: até o momento em que o leão foi tirado da torre de vigia, porque leão é o texto massorético. O manuscrito do Mar Morto não diz leão, diz vigia, vidente. Há um vidente na torre de vigia. Mas sabe qual é a diferença entre vidente e leão na língua hebraica? É só você mudar uma letra de posição. Quando o escriba copia um texto, gente, tu acha que ele é uma máquina? Você não acha que ele pode se distrair? Que ele pode estar cansado, trocar uma letra? Isso nunca aconteceu com você?
Por que você acha que não aconteceria com o escriba? Aí a gente vai entrar no seguinte dado. Inspirado é o texto original. É isso que você tem que entender. O texto original é inspirado. As cópias entram um processo humano de transmissão, aonde eventualmente pode ter um problema desse aí, ó. Moshe, Menaché, e aí? A nossa tradução mostra na superfície um problema que está mais profundo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então mesmo, gente? Eu disse assim, Senhor, eu não quero ser técnico demais nessa palestra. Que eu quero que vocês entendam. Vocês estão entendendo, né? Igreja inteligente é outra coisa. Então, pessoal, escuta bem. Quem está comigo aqui? Ó, eu gostei demais do que vocês falaram quando o pastor falou assim, bom dia, igreja. Bom dia, pastor. Eu achei legal isso aí, a igreja conectada. Vamos ficar conectados. A questão da tradução, portanto, é o seguinte: ou ela vai usar um método formal, traduz palavra por palavra, ou equivalência dinâmica. O que é equivalência dinâmica? É você procurar entender o sentido do texto na língua original e traduzi-la de maneira que faça sentido na língua receptora. Essa é a equivalência dinâmica. A equivalência formal é aquela que leva em consideração tão somente a língua original, a língua fonte. Traduz palavra por palavra. Alguém diria assim, essa tradução é mais fiel? Você vai ver se é ou não. Traduz palavra por palavra. Mas pode ficar truncado na língua receptora, a tradução. A tradução dinâmica, ela considera o texto original, o tradutor procura compreender o sentido do que está lá, e ele procura trazer para a língua de destino, que é o português, por exemplo, o sentido, para fazer sentido. Pessoal, a Bíblia tem que fazer sentido. Vou dar um exemplo. Alguém foi traduzir aquele texto do Evangelho onde o fariseu vai para o monte, o pecador do lado, e ele diz, o texto é assim, orava de si para si. Eu acho esse texto fantástico. Já viu alguém que ora de si para si? Ele ora para ele próprio ouvir. Orava de si para si mesmo. Ó Deus, ele está falando consigo mesmo. Graças te dou porque não sou como esse pecador. Porque eu oro 3 vezes, jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, tal. Aí o pecador faz o quê? Diz o texto que ele bate no peito e diz, ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Muito bem. Foram traduzir do grego para um dialeto indígena e encontraram o seguinte problema. Uma atitude de humilhação nessa tribo, nessa cultura, não é bater no peito. Isso é coisa do judeu. O judeu, quando bate aqui, ele está se humilhando. Até hoje, no Muro das Lamentações, você vai ver isso. Ó. Entendeu? É uma atitude de humilhação. Nessa tribo, humilhação não é bater no peito. O que bater no peito é ostentação. Quem bate no peito está se ufanando, está se impondo. Não é o sentido do texto. Nessa língua era bater na cabeça, nesse dialeto. Quando um indígena, quando um nativo daquela tribo que se humilha, ele bate na cabeça. Aí eu pergunto, como que o tradutor deve traduzir esse texto? Se ele for fazer uma tradução formal, ele vai dizer o quê? Batia no peito, porque vai seguir palavra por palavra. Se ele quiser seguir uma tradução dinâmica, que pega o sentido e transporta para a língua destinatária, ele vai substituir o bater no peito por bater na... Preserva o sentido, mas mudou a palavra. Quem está entendendo
Quem não está entendendo, levanta a mão que eu oro por você agora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, quando você traduz com método formal, você considera palavra por palavra. Olha as versões formais. Revista e corrigida. A revista atualizada ela é híbrida. Ela trabalha com as duas formas. Almeida corrigida fiel. Olha as dinâmicas. Nova versão internacional, Almeida atualizada, nova versão, tradução na linguagem de hoje e nova versão transformadora. Essas são dinâmicas. Pula a tela. Olha lá. Quem é que diz assim para mim? Andei eu de ônibus. Andei eu de ônibus. Quem coloca o verbo na frente do sujeito no seu dia a dia aí? Levanta a mão que eu quero te conhecer, sua figura rara. Quem faz isso? Quem é que faz isso? No entanto, na tua Bíblia e na minha Bíblia, Almeida, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque o hebraico, gente, coloca o verbo na frente do sujeito. Essa é a sintaxe normal do hebraico. Verbo na frente do sujeito. Então as nossas versões, que são formais, seguem esse padrão. Muita gente já conferindo, né, na Bíblia, como é que está? Gênesis 1:1. Estou falando por revelação, hein? Ó, como é que flui fácil aqui. Pode olhar aí, Gênesis 1:1. Pode ver, está escrito aí: no princípio criou Deus. A não ser na NVI, a não ser na NVT, que está escrito, ou na linguagem de hoje, no princípio, Deus criou. Uma vez na EBD, o menininho, tu sabe que criança pergunta, é ou não é? Criança pergunta. E perguntou assim para o tio: quem criou Deus? Aí o tio: ninguém, menino. Ele veio assim: Deus não tem princípio de dias nem fim de existência, Ele é incriado, Ele é a origem de tudo. Ele disse: não, está escrito na Bíblia que Deus foi criado. Aonde? Lê lá. No princípio criou Deus. Quem é no princípio? Deve ser poderoso mesmo esse. Porque para o menino, na língua dele, ele não entende. Vai explicar, não menino, na sintaxe hebraica, vai explicar isso para ele. Ele não tem como entender. Por quê? Porque na verdade, isso não é fluido para a gente. Entende? As versões formais, olha lá, no princípio, ó, Almeida corrigida fiel, é o texto hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Aí está lá, no princípio criou Deus, no princípio criou Deus, no princípio criou Deus. Vira a tela. Olha como é que já mudou a NVI. Ó. No princípio Deus criou. O tradutor não seguiu a ordem das palavras no hebraico, mas ele preservou o sentido, sim ou não? Sim ou não? Sim. Essa é a diferença entre uma tradução formal e dinâmica. Agora vocês estão sabendo das coisas, hein? Aí, tradução formal. Almeida corrigida fiel, Almeida revista corrigida. Se você tem uma dessas, saiba, a sua tradução é formal. Se a sua tradução é NVI, NVT, linguagem de hoje, equivalência dinâmica. Revista atualizada, é híbrida. Tem os dois. Trabalha com os dois. Alguma pergunta? Pode falar. Pode falar. Não, pelo seguinte: quando o autor sagrado ele quer dizer que se alguém acrescentar ou retirar, ele não está falando da ordem das palavras, ele está falando quanto ao que ele está dizendo. É o sentido do que ele está falando. Então, não mudou o sentido. Porque é uma atitude de humilhação na cultura dele. Porque se o tradutor colocasse que ele bateu no peito, o nativo daquela cultura entendeu, como é que ele
pede para Deus ser propício a ele que é pecador, se ele está tendo uma atitude de ostentação? Não combina. Aquele do Moisés, ele foi... Ali foi o seguinte, foi uma alteração voluntária para preservar uma tradição. Aí, meu amigo, só Deus com ele mesmo, entendeu? Mas ainda bem que a gente pode comparar os textos e chegar ao que teria sido o texto original. O sentido. Você não pode mudar o que foi dito, o sentido. Isso. Sim. Quer ver uma coisa? Olha só, pessoal. No Gênesis está escrito que Deus criou o sol ou que Ele criou o astro maior para governar o dia? Quem lembra? O astro maior, que é o sol, é o sol. Mas por que será que não está a palavra sol no texto e nem lua? Shemesh e Nanar. No hebraico sol é Shemesh. Não está no Gênesis. Sabe por quê? Porque o contexto em que o Gênesis foi escrito, tá? O capítulo 1, foi na Babilônia. E na Babilônia o sol era o quê? Adorado. E por que não foi colocado isso no texto? Para não dar a entender que Deus criou um ídolo. Shemesh é um ídolo. Então o autor teve o cuidado de não colocar o nome Shemesh e colocou astro maior. Entende? Essas questões todas. E aqui eu já quero fazer já uma transição para esse momento que eu quero falar. Vou aproveitar esses 20 minutinhos que eu tenho. Pois não. Sim. Pode passar uma tela. Eu vou responder a sua pergunta com aquilo ali. Olha lá, a mensagem. Olha só, pessoal. Para o lado de cá, tá as versões mais formais, para a esquerda. E quanto mais para a esquerda e quanto mais para a direita, ela vai deixando de ser formal. Então, na esquerda, na extrema esquerda, revista e corrigida, corrigida fiel. Ali são versões formais, palavra por palavra. Equivalência dinâmica, está no meio, que se adequa à língua receptora. NVI, linguagem de hoje, Bíblia Viva. A mensagem, minha irmã, ela é uma paráfrase. O que é paráfrase? Já não é tradução. É uma tradução tão livre, mas tão livre que ele floreia. Eu gosto dos livros do Eugene Peterson. Eu acho que são muito bons, livros de espiritualidade. E não vejo problema nenhum se você ler a mensagem na sua devocional. Só é problemático você trazer para o púlpito. Compreendeu? Porque ele diz assim, no princípio, há muito tempo atrás mesmo, quando nada existia, quando era tudo escuro, Deus criou os céus e a terra. Então ele dá toda uma floreada, uma viagem, entendeu? Você sabe qual é a história do livro A Mensagem? Ele escreveu para o neto dele. Quando ele escreveu, não escreveu para a gente, está lendo aqui na nossa igreja, nas nossas comunidades. Ele escreveu para o netinho, gente. Pode procurar a história da mensagem. E aí acabou se tornando uma versão de tão interessante que ficou. Mas não é o caso da gente tornar como a Bíblia, né, do ensino, do púlpito, porque ela é uma paráfrase. Não deixa de ser interessante para um estudo, para uma leitura devocional, entendeu?
mas não para ensino e para pregação. Entenderam aí, pessoal, essa tela? Beleza? Bom, vamos agora, nesse momento, fazer o seguinte. Abre a sua Bíblia aí em 2 Timóteo. Não vou me estender agora nessa parte, não, só quero dar pontuar algumas questões aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Para a gente caminhando já para a parte final. Olha só, esse texto começa no versículo 14 e não no 16. Como eu não me baseio mais por versículos, para eu saber onde que o texto começa, eu quero saber aonde que começa aquele tema que ele está tratando ali. O tema que Paulo está tratando aí é o da Escritura Sagrada. O valor e a importância da Escritura. Então começa no versículo 14. Ele está falando para Timóteo assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, esse texto eu escolhi para a gente poder, nesse momento, falar, agora que a gente já tem uma noção desse percurso que a mensagem fez da tradição oral até chegar no texto escrito, e do original, nas cópias, até chegar nas traduções que nós temos em mãos, eu quero falar do valor da Sagrada Escritura para nós. Nunca será de menos enfatizar isso. A Escritura, a Palavra de Deus, deve ser central na nossa vida. Nós não podemos deixar de reconhecer, pelo que eu disse aqui, e talvez alguns tenham pensado assim: caramba, se tem diferença de tradução, como é que eu posso confiar? Escute o que eu vou lhe dizer. A Escritura, ela tem um duplo aspecto, numa mesma realidade. Ela é tanto palavra divina quanto é palavra humana. E você não pode tirar o divino do humano, nem o humano do divino aí. Ela é simultaneamente palavra de Deus e palavra dos homens. Há um autor definindo o que é Escritura. Ele disse o seguinte, que Escritura Sagrada é a palavra de Deus escrita por meio de palavras humanas na história. A palavra de Deus escrita através de palavras humanas na história. E isso define o que é Escritura Sagrada. Por ser sagrada, é a palavra divina. E por ser Escritura, é a palavra humana. A revelação não foi psicografada. Não foi a lá Chico Xavier.
onde o camarada bota a mão na cabeça e assim, fala que eu estou entendendo. Sim, eu estou entendendo. Tem até alguém no YouTube que está pregando e diz assim, hã? Fala mais uma vez que eu estou entendendo, como se Deus estivesse falando com ele. Sim, estou entendendo. Uns bobões. A revelação, ela passa por vasos de barro. Por ser escritura sagrada, é sagrada porque é divina. E a escritura porque é humana, porque não foi Deus que escreveu. Foram homens. E escreveram em línguas reconhecidas na época deles. Escreveram não na língua dos anjos, mas escreveram em hebraico, em aramaico e grego. Então ela é simultaneamente divina e humana. E eu preciso considerar esses dois lados, para não ter problema. Como palavra divina, ela tem efeito permanente. Ela fala a todas as gerações, a todas as épocas. Não há nenhuma questão da existência nos dias de hoje que não tenha sido parte da existência no mundo de ontem. Todos os abismos do coração, questões existenciais, depressão já existia, angústias já existiam, incertezas já existiam, vacilações já existiam, tentações já existiam e continuam existindo. E o Deus que falou ontem, fala hoje. Então a Bíblia, ela trata das questões humanas. Por ser palavra de Deus, ela tem aplicação permanente. Mas por ser palavra humana, ela é encapsulada na história e na cultura. Nunca se esqueça de que o verbo se fez o quê? Carne. E ao fazer-se ser humano, tem traduções que dizem o verbo se fez e a palavra se fez ser humano. Não traduziu como carne, mas deu o sentido do termo sarx no grego, que é humanidade. A palavra de Deus se fez ser humano na história. Veio como homem judeu. No tempo em que Paulo chama de plenitude dos tempos, e participou das questões do tempo dele. Então, ainda que a palavra seja eterna, ela também tem uma aplicação histórica, cultural, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Cabe a quem prega, a quem ensina, a quem lê, discernir essas coisas. Paulo diz assim para Timóteo: permanece naquilo que você aprendeu e de que foste inteirado. Desde a tua infância, você conhece as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Amados, o conhecimento da Escritura, agora aqui eu queria fazer uma distinção. Uma coisa é informação, não é a informação da Escritura que transforma. Não basta ter a informação, nós temos que receber a revelação, acolher no nosso coração. A verdade que transforma não é um conceito, a verdade que transforma é uma pessoa viva chamada Jesus Cristo, que pode nos tornar sábios para vivermos tanto a vida de hoje quanto a de amanhã. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O texto diz inspirado, significa que ela é soprada. O texto é soprado, ou seja, quando você abre o texto e você lê, você sabe que você está diante de uma escritura divino-humana. Por que ela é humana? Porque ela foi dada em linguagem humana, dentro de realidades humanas. Presta atenção, quando João diz que a cidade
é de ouro. Ele está procurando dizer para você que a realidade do reino de Deus é muito valiosa, é de diamante, tem pedras preciosas. Ele está falando em linguagem com referenciais humanos, de maneira que a gente possa entender. Mas ele não quis dizer que literalmente ela é ouro. É de topázio, porque tudo isso a humanidade já viu. Quem aqui nunca viu ouro? Levanta a mão, que eu vou te mostrar agora o ouro. Deus disse que é coisas que o olho não viu, nem ouvidos ouviu, e nem penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São realidades que transcendem o entendimento, e que o escritor sagrado utilizou referenciais para a gente entender, ter um vislumbre, ter um lampejo de uma realidade que é muito maior do que possamos pensar, sentir ou imaginar. Por isso que a linguagem humana, aquele que está no trono é semelhante à pedra de jaspe. Isso não é literal. Ele não é como uma pedra, mas a pedra de jaspe é valiosa para o ser humano. Então ele quer dizer, olha, é muito valioso. O brilho dele é como o sol. É muito mais do que isso. O brilho do sol você já conhece. Por isso que é um livro humano. Ele usa linguagem humana e referenciais humanos para falar das verdades do Espírito, amados. As verdades profundas do Espírito. Por isso é humano. Mas onde é que está o sopro? O sopro é que esse texto ele é capaz de guiar, conduzir a nossa vida, de nos dar bom siso, como disse Provérbios, e inteligência, capaz de nos fazer discernir situações. A palavra de Deus, soprada pelo Espírito, é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Queridos, Deus tem um reino preparado para nós. E todos nós temos uma vocação nesse reino de Deus. Como é que eu sei qual é a nossa vocação? Escritura Sagrada. A palavra de Deus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Como é que eu posso olhar para Jesus? Como que você olha para Jesus? Eu olhando para as narrativas da vida dele. O que ele fez, como viveu, o que ensinou, como andou, como que ele tratou o seu próximo, como que ele se relacionou com o Pai. Isso é olhar para Jesus. Para que sejamos semelhantes a Ele. A Escritura tem equipamentos para nós, ela é útil, ela nos instrui, ela nos alimenta. Amados, quer ver um crente suscetível a todo vento que sopra, ele cai? É o cristão que não se alimenta da palavra. Não se alimentar da palavra significa não ter raiz em Cristo, significa edificar em areia, significa estar exposto a ventos de doutrina, significa cair na mão. Quantos mercenários da fé se multiplicaram por aí, e você sabe que onde tem mercenário é onde não tem ensino. Aonde não tem ensino, prolifera-se lobos. Aonde não tem o estudo da Escritura, prolifera-se falsos profetas. Paulo adverte a Timóteo que haverão dias em que não suportarão a sã doutrina. Se cercar-se-ão de mestres segundo suas cobiças. E quando a palavra de Deus é pregada, a pessoa tem comichão. Esses dias chegaram. E a palavra de Deus para nós é essencial, por quê?
Porque ela nos nutre. Se você faz a refeição, você vai fazer daqui a pouco, você vai ingerir proteína, carboidrato, vitaminas, não vai? Sim ou não? Você vai nutrir o teu corpo. O que você come se torna parte do teu ser, é ou não é verdade? Assim é com a palavra de Deus. Aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Quando você se alimenta da palavra, você vive pela palavra. A palavra tem tudo o que você precisa. O apóstolo Pedro diz assim: visto como que se pelo seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Está lá em 2 de Pedro capítulo 1. Nos foram conduzidas todas as coisas. Na palavra, nós temos todo o alimento que precisamos, o manual que precisamos, a armadura de Deus que precisamos para resistir. Então, queridos, a palavra é central. E olha, a tradição cristã sempre entendeu que no momento em que a palavra é pregada, é o momento em que Cristo fala com a igreja. Cristo não falará conosco fora da sua palavra. Nós temos a palavra. Então Ele vai usar a palavra dEle. O momento em que a palavra está sendo pregada é o momento que Cristo vai nos apacentar, vai nos instruir, vai nos corrigir. Ou será que nós somos daqueles que ficam selecionando versículos? Crente caixinha de promessa. Quem aqui conhece a caixinha de promessa? Conhece? Sacode, 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 sacode e pega um versículo. Só tem promessa. Mas tu imagina se tiver tudo que está na Bíblia. Aí vai dar ruim, quer ver? Sacode, 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 sacode. E Judas enforcou-se. Aí você diz assim, está amarrado. Aí você coloca na caixinha, sacode, 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 sacode. Vai e faze tu mesmo. Você está repreendido. Sacode, 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 tira. E o que tem de fazer, faze-o rápido, faze-o agora. Aí você diz assim, está endemoniada essa caixa aí. Entendeu? Crente caixinha de promessa é crente que seleciona. É crente que escolhe. O que eu quero que Deus fale comigo. Se depender de mim, eu só quero palavra de vitória. E você? Não pode ser assim. A gente tem que receber a Escritura toda. Promessas e exigências. Eu quero a coroa da glória. Quantos querem? Quer a coroa? Mas e o caminho que você vai trilhar para alcançar a coroa? Antes de receber a coroa, tem combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então nós temos que receber a Escritura como um todo. Não só o que Jesus promete, mas aquilo que Jesus requer de mim. Existem espectadores e existem discípulos aqui dentro. Você quer ser espectador? Como quem assiste um programa de auditório dominical, do tipo show de programa do Silvio Santos ou Luciano Huck, sentado? Ou você quer ser alguém engajado no projeto do reino de Deus? Ou você quer ser um discípulo do reino de Deus? Se nós queremos ser discípulos, nós precisamos conhecer a palavra dele e viver essa palavra. Paulo diz assim aos Colossenses: habite ricamente a palavra de Cristo no vosso coração. Habite. A palavra, ela não tem que ser conhecida mentalmente.
Tem gente que diz assim: já li a Bíblia tantas vezes. Glória a Deus por isso. Legal. Mas quanto da Bíblia que ficou aí? Não basta ter a informação. Nós precisamos assimilar a revelação, assimilar o ensino, fazer parte dos seus ossos. Igual o Jeremias disse: a tua palavra está nos meus ossos, queima como fogo dentro de mim. A palavra é viva e eficaz, queridos. Ela habita. A palavra habita. E ela quer habitar em nós, habitar no nosso coração, na nossa mente. E é essa palavra que transforma, porque é uma relação viva com Cristo, pela palavra viva, que é mais do que um conceito, é uma experiência, é uma revelação, entende? Você é guiado pelo Espírito de Deus. Quero concluir dizendo que nesse dia da Bíblia, o livro por si mesmo, por si só, é só um livro. Se ele estiver fechado, se ele estiver guardado, por exemplo, no meu ministério pastoral, eu fiz algumas visitas, aonde, não raro, a Bíblia aberta, no Salmo 23, na estante. Curiosamente, a página toda empoeirada, encardida, amarelada. E eu curiosamente virei para o Salmo 22, estava a página branquinha, limpinha. E eu fui para o Salmo 24, eu disse: irmã, por que o Salmo 23? Não, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu digo: tudo bem, mas tem o Salmo 24, tem o Salmo 25, por que o Salmo 23? Ali eu entendi que alguns usam a Bíblia como um amuleto, um objeto místico, do tipo: comigo ninguém pode. Sabe aquela planta? Comigo ninguém pode. Alguns têm na porta de casa para dizer: isso aqui espanta mal olhado. E o crente tem a Bíblia no Salmo 23. Ou no Salmo 91, que alguns dizem que é mais forte. Esse é mais forte. Será aberto? Se não estiver dentro, presta atenção no que eu vou te dizer. A igreja que Cristo quer não é uma igreja que tem a Bíblia, mas é uma igreja que se torna uma carta viva. Porque o mundo não está interessado naquilo que estamos falando, mas e sim no que estamos fazendo com aquilo que sabemos. Nós temos que ser uma mensagem viva para o mundo. Isso só vai acontecer quando a palavra se encarnar em nós. Ela encarnou-se em Cristo. E de alguma maneira, ela tem que se encarnar na igreja também, para que nós sejamos um com Ele. E aí o mundo vai crer que Ele é o enviado de Deus. Amém, amados? Prazer estar com os irmãos. Que a palavra de Deus seja viva dentro de cada um de nós. Ela já é viva por si mesma, mas ela tem que ser viva em nós. Amém? E que nesse dia a gente não idolatre um livro, mas a gente viva a palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém? Que Deus continue nos abençoando, né, amados? A última mensagem, né, pregada aqui nesse púlpito, nós falamos sobre Jeremias, irmãos, lembram? Jeremias 15, 19. Nos versículos anteriores, Jeremias fala que encontrou o livro, né? Comeu, o livro o alimentou. Mas chega no 19, Deus fala para Jeremias: fala o que é útil, né? E não o que é inútil, porque Deus queria torná-lo porta-voz. Eu quero que você seja o meu porta-voz, mas para ser meu porta-voz, você tem que parar de falar coisas inúteis. Ele finaliza esse versículo 19 dizendo, né? E eles passarão por lá de cá, e você não vai passar por lá de lá, né? Eles virão a ti, você não irá a eles. Então, se a gente se alimentar da palavra, né,
comer essa palavra e não falar bobeira, não falar coisas inúteis, né? O Senhor muito vai nos usar. Deus, Ele precisa usar você na faculdade, onde você estiver, no trabalho, no banco. Ele quer essa palavra, como diz Paulo, essa carta viva. Ele quer que você seja essa carta viva. Nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus, né? E botá-la em prática. Obrigado, pastor. Deus abençoe grandemente a tua vida, né? O nome do teu pai? Seu Milton. Muito obrigado, seu Milton, tá? Por estar conosco. Quem nos ensinou esta saudação, tá, de bom dia ou boa noite, amada igreja, tá, foi o pastor Hélio Barbosa, tá? E pastor Hélio Barbosa há poucos dias faleceu, nos deixou, né? Um pastor de seus 85, 86 anos, que muito, né, me ajudou, tanto no café como aqui na igreja, sempre precisava, pastor Hélio, porque ele tinha uma fala, né? Ele falava: eu tenho mais de 40 anos, né, de pastoreio. Hoje ninguém me chama para nada, mas eu tenho 40 anos e meus ministérios foram todos gloriosos. A gente brincava, ria, mas porque ele sempre falou que ele tinha prazer de ser um pastor, prazer em pregar a palavra do Senhor, né? E como é bom ouvir e pregar a palavra. Muito obrigado, tá? Irmã Maria Helena vai chamar, né, tem uma participação das crianças. Antes de orarmos, finalizamos o nosso culto. Chama a Maria Helena aqui à frente. Maria Helena, né, é nossa coordenadora da Escola Bíblica Dominical. Agradecer também a irmã Maria Helena por esse dia. Vou orar para finalizar, tá? E dar as palavras finais como nossa coordenadora. O cafezinho para os irmãos, né? Mas quando eu podia, eu estava de ouvido lá, bem ligadinho, né? Agradeço muito, pastor, pela sua presença aqui, né? E que Deus continue lhe abençoando poderosamente, grandiosamente, né? Todas as vezes que o pastor tiver que levar a mensagem ou até mesmo as palestras a alguém. Então vamos agora estar ouvindo as crianças. Agradecer logo de primeiro. Olha só, todo o livro que foi colocado aí, olha, irmã Elaine, olha, juntamente com a Juliana, né? Olha, Ju, cadê ela? Tá aqui? Não. Cadê a Ju? Obrigadão, tá, Ju? Que Deus continue lhe abençoando. Todos os livros da Bíblia, né, está presente aí dentro do templo. Então vamos lá. Para me orar, pastor, depois ou depois ora? Então vamos lá. Boa tarde, irmãos. Já boa tarde, né? Bem, hoje é um dia muito especial, né? Então as crianças querem fazer uma participação, vão fazer uma participação agora, porque estamos comemorando o dia da Bíblia. Já aprendemos tanto nessa aula agora que tivemos aqui maravilhosa, né? Mas eles estão aqui ansiosos, então vão apresentar. Então deixa eu ver, a gente vai começar pelos menores ou pelos juniores? Hã? Então vamos começar por aqui. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Então, as crianças querem apresentar uma das histórias que há pouco tempo eles estudaram, foram a que eles escolheram, que foi sobre a arca, né, crianças? Então, vamos lá. Depois que Adão e Eva saíram do paraíso, né, muitas pessoas nasceram e começaram a fazer coisas muito ruins que entristeceram a Deus, não foi? E aí, menos quem? Noé. E aí, o que Deus falou com Noé? Para ele construir o quê? Uma arca. E o que era para colocar dentro dessa arca? Animais. E mais o que a família dele. Isso aí. Isso aí. Isso, agora deixa eu dar um continua. E cada um de cada espécie. E as pessoas acreditavam em Noé? Porque Noé falou para todo mundo por que ele estava construindo a arca. Elas acreditavam? Não. Muito bem. E aí aconteceu o que Deus falou, né? Para Noé, aconteceu o dilúvio, muita chuva, encheu tudo d'água. E aí, quanto tempo durou? 40 dias e 40 noites. Muito bem.
E aí, depois que a chuva parou, eles esperaram mais 6 meses. Muito bem. Isso aí. E aí, como é que foi? Como é que eles descobriram que podia sair da arca? Eles mandaram uma pomba. Primeiro foi um corvo. E aí, deu certo? Dava para sair? Não. E aí, eles mandaram quem? A pomba. Ele não voltou, deu certo. Isso aí. E aí? Quando a pomba voltou, ela trouxe uma folha da oliveira. Oliveira, muito bem. E aí eles esperaram mais um pouquinho, e aí eles atracaram, e aí quando eles saíram, o que Deus mandou eles falarem? Para todo mundo. Quando eles saíram da arca, que depois de cada chuva ia acontecer o quê? Um arco-íris. E esse arco-íris representa? A graça de Deus. Muito bem. Muito bem. E os juniores escolheram, são várias histórias que a gente estuda, mas eles escolheram o grão de mostarda, né? E aí eles vão estar agora contando, representando a história aqui. Mas antes vamos ler o versículo, né? Outra palavra lhes propus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Esse aqui são os grãos de mostarda na terra. Aqui tem já grande, crescendo, e aqui tem a árvore. Essa é a parábola do grão de mostarda. É isso, irmãos. Irmãos, eles fizeram vários trabalhos, fizeram desenhos, está tudo exposto lá, tudo que eles estudam, são várias histórias, mas não tinha como a gente colocar todas as histórias. Então, nós selecionamos algumas e os irmãos passem lá para dar uma olhada, para prestigiar, né, irmãos, o trabalho deles, e eles são muito dedicados, tá? É isso, irmãos, obrigada pela oportunidade, tá bom? Eles agora vão distribuir, então, uma lembrancinha referente à história que eles apresentaram, tá, irmãos? Amém. Queridos, logo mais estaremos tendo aí o privilégio de participar da cantata. Creio que os irmãos estão no grupo aí, estão vendo a questão de ensaio e tudo. Então, às 19 horas estaremos aqui para participarmos desse momento. Então, nós vamos orar nesse momento finalizando. Os irmãos passam ali na cantina, ainda tem algo para a gente comer ali e até mais tarde. Vamos só esperar as crianças terminarem aí a distribuição. Tá? Falta um pouco. Aí. Beleza, crianças? Vamos lá, vamos sentando agora, rapidinho. Amém. Margarina vai estar orando e que Deus assim nos abençoe. Vamos ajoelhar, vamos agradecer a Deus. Vamos orar então?
As crianças dão uma paradinha aí rapidinho, depois continua, tá bom? Pai querido, Pai amado, estamos, ó Deus, mais uma vez diante da Tua presença, de joelhos, ó Deus, para Te agradecer. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Agradecer a Deus por cada vida aqui nesta manhã presente. Muito obrigada, Deus, por tudo que ouvimos, ó Deus, concernente à Tua palavra. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Que possamos, ó Deus, cada vez mais nos dedicar para poder, ó Deus, aprender mais e mais de Ti. Para passar, ó Deus, aquelas pessoas que precisam e necessitam do Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, ó Deus, guardados e protegidos por Ti. E que logo mais possamos estar aqui, ó Deus, para mais uma vez adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, muito obrigado. É a oração que eu te faço, também te pedindo por cada criança, meu Deus, por tudo aquilo que elas têm apresentado, ó Deus, diante daquilo que elas têm aprendido. Toma cada professor nas tuas santas mãos de poder. É a minha oração que eu faço agradecendo, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.